Olá, meu nome é Viviane, da página Vivi Atelier, e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um porta-pincéis de maquiagem. Ele é um produto que fica pequeno, ele é muito prático para a gente carregar na bolsa e ele é muito simples de fazer. Quem gosta de se maquiar e de carregar pincéis para todos os lados, ele é um ótimo organizador. Então tenho certeza que se vocês fizerem, a mulherada vai gostar bastante de comprar este produto. Vamos para o passo a passo? Bom, pessoal, para fazer este porta-pincéis, eu não fiz os moldes, porque todas as medidas que vamos utilizar são de retângulos, então são mais fáceis da gente cortar sem necessitar de um molde. Então, eu vou passar as medidas para vocês. Eu usei a manta R2, que é a manta que eu sempre utilizo nos meus produtos, e o tricoline 100% algodão. Neste aqui, ó, essa parte aqui é a parte principal do corpo, ele mede 22 por 36. Então, vocês cortem um pedaço de manta e um pedacinho de tecido 22 por 36. Aqui eu fiz um matelassê. Vocês podem fazer um quilt reto. Se não quiser fazer nada, também não faz, mas aí é bom a gente passar aquela costurinha aqui na volta que fica a costura de segurança. Então, essa parte aqui com a manta e o tecido tem 22 por 36. Nós vamos precisar de um tecido de forro, que é esse tecido aqui de baixo, também na medida de 22 por 36. Nós vamos ter duas abas, ó. Esta aba aqui, que é a aba que fica os pincéis, e essa abinha que serve para fechar e não ficar o pincel solto ali, correndo o risco de cair aqui na ponta. Então, essas duas abinhas aqui, eu cortei. Essa aqui menor, onde vai os pincéis, que a gente vai fazer as marcas aqui, também tem 36 por 12. O que eu fiz aqui, ó? Eu só dobrei e fiz uma barrinha, tem 12 centímetros aqui, por 36. Eu peguei e dobrei duas vezes para fazer a barrinha. Ó, vamos fazer a barrinha em todo este lado aqui. Essa aqui onde vai os pincéis. A aba de cima também tem 36, mas eu fiz um pouquinho maior, eu fiz com 15 centímetros. Fiz a mesma coisa. Dobrei duas vezes para fazer toda a barrinha desse lado. Nós vamos precisar também do viés. O viés eu uso de tecido, eu faço viés de tecido simples, para reaproveitar aqueles pedacinhos de tecido que a gente tem. Esse aqui não tem canto mitrado. Quem tá acostumado a fazer com cantinho mitrado, então corta um pedaço maior de tecido que vai fazer toda essa volta aqui. Eu não fiz isso, tá? Eu cortei, ó, um viés. Esse viés aqui, ele tem 4 centímetros de largura. Esse viés vai aqui. Então, ele tem 4, pode ser por 36, aqui eu cortei um pouquinho maior. O outro vai aqui nessa ponta. Esse aqui, ó, que é daqui, aí eu cortei um pouquinho maior. Em vez de cortar 22, eu cortei 24. Para sobrar um pedacinho que a gente vai dobrar na ponta depois, para fazer a finalização desse viés. E lá pro outro lado também, tá? Então, 22 por 36, o corpo, o forro e a manta, né? Para fazer todo o corpo do porta-pincéis. Essa abinha menor aqui que vai os pincéis, eu cortei 12 por 36. E essa abinha maior aqui, eu cortei 15 por 36. Ó, os vieses, eles têm 4 centímetros, então aqui pode cortar 4 por 36 e aqui 4 por 24, porque tem 22 aqui, a gente vai precisar de 1 centímetro para cada lado maior para fazer a finalização. E a gente vai precisar também de duas alcinhas. Essas alcinhas é essa alcinha que a gente usa aqui, ó, pra gente atar depois que fechar. Essa alcinha aqui,
eu cortei 2 vezes de 5 centímetros por 30. O que eu fiz aqui? Tem 5 centímetros, tá? Eu dobrei ao meio, ó, eu dobrei ao meio pra marcar aqui, né, vem cá. Essa parte eu dobrei até o meio e essa parte até o meio. Agora, eu dobro aqui e vai ficar uma alça. Eu tenho que passar uma costura desse ladinho e desse lado aqui também, pra ela ficar bonita, tá? Então, agora nós vamos fazer o passo a passo. Eu quero mostrar pra vocês como que eu coloco o viés também, que muita gente tem dúvida, né? Eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês o passo a passo do viés também. E quem tem a etiqueta do seu produto também pega, pra depois a gente colocar aqui, ó, nessa parte aqui de fora, onde vai a alcinha, pra gente atar. E esse viés que eu faço, que não é o canto mitrado, ele fica super bonitinho também, ó. Tá? Esse é o acabamento dele. Mas quem tá acostumado a fazer com cantinho mitrado, não tem problema. É só medir aqui 36 mais 36, mais 22 mais 22 e cortar uma tira de todo esse tamanho para poder fazer toda a volta dele sem precisar colocar emendas. Tá bem? Então, vamos começar. Bom, como essa parte aqui, que é a parte direita, né, já está pronta, eu já fiz uma telacê, vocês podem fazer o quilt, ela já tá nas medidas de 22 por 36, eu vou deixar ela separada, que ela já está pronta, nós vamos trabalhar apenas com essa parte do forro aqui. Pra gente trabalhar com essa parte do forro, primeiro, a gente vai ter que passar na máquina essa barrinha, aqui, ó, toda essa barrinha, eu vou passar uma costura pra fazer. E essa parte aqui, ó, que vai aqui, que ela fica soltinha, a gente passa também, faz toda a barrinha. Só que, ao contrário dessa primeira aqui, essa aqui depois a gente vai ter que fazer uma barrinha aqui, porque a gente tem que finalizar ela, ela vai ficar solta aqui, ó, e faz uma barrinha aqui também, tá bem? O viés a gente não vai usar agora, então deixa de lado, que vai ser a última coisa que a gente vai usar. E eu vou passar uma costura aqui nas alças, ó, vou passar uma costurinha aqui nessa beiradinha e nessa beiradinha aqui também. Nas duas alças, aquela que eu falei pra vocês que tem 30 centímetros por 5. Ao contrário do viés, que tem 4 centímetros, a alcinha eu fiz com 5 centímetros. Então, vou passar essas costuras que eu falei pra vocês e já mostro como é que ficou, tá bem? Bom, aqui eu já fiz, ó, 2 costurinhas, que vai ser onde a gente vai dar um nozinho aquele pra fechar. Então, aqui nessas 2 alcinhas, a gente já pode dar um nozinho aqui na ponta. E já deixa aqui do ladinho, que também a gente vai colocar por último, tá? Essa parte aqui. Agora, nós vamos fazer a parte que a gente coloca os pincéis. Só dar um nozinho aqui pra ficar mais firme. E deixa de lado. Aqui, ó, eu só fiz a costurinha aquela pra fechar essa barrinha que eu fiz. Que aqui vai ser onde a gente vai colocar os pincéis. E essa parte aqui que é a aba, ó, eu fiz uma costurinha aqui. E depois já dobrei 2 vezes aqui de novo. Já fiz a outra barrinha aqui. E uma outra barrinha aqui também, que essa aqui tem que ter o acabamento, porque ela vai ficar nesse espaço aqui, ó. Então, não chega até aqui. Então, quando a gente vira, ela tem que estar bonita. Por isso que a gente fez o acabamento que nessa aqui a gente não fez. Então, pra gente começar a fazer a parte que vai os pincéis, a primeira coisa que eu vou fazer é prender, tá? Essa parte aqui, faz uma costurinha bem na pontinha aqui. E outra costurinha aqui também, só para prender essas 2 partes. Eu vou fazer isso e já volto. Bom, já prendi essa parte aqui. Eu passei uma costura aqui também, para depois não ficar dançando na hora que a gente for costurar e não correr o risco de ficar torto.
Então, eu passei uma costura de segurança toda aqui. Agora, a gente vai marcar as entradas para os pincéis, tá? As partezinhas aqui que a gente coloca os pincéis. Para fazer isso, eu uso a régua de patchwork e eu marco com a fita crepe. Quem tem a canetinha, aquela que apaga quando a gente passa, pode marcar com aquela caneta, tá? Então, aqui, ó, as duas primeiras partezinhas dos pincéis, eu deixo 4 centímetros aqui, pra ficar um pouquinho maior, porque tem pincéis que são mais grossos. Então, vão precisar de uma entrada um pouquinho maior. Então, eu marco 4 centímetros e eu vou passar uma costurinha aqui. A segunda parte, eu também coloco 4 centímetros a partir daquela primeira costura ali. Então, vou colocar 4 centímetros aqui. Eu não gosto de riscar com lápis quando o tecido é claro, porque fica aparecendo. Então, eu prefiro usar a fita crepe. Agora, as outras partes, a gente pode colocar um pouquinho menor, pode colocar de 3 centímetros. Fica um tamanho bom, ó. A partir daquela outra costura ali pra cá, 3 centímetros. Daqui por diante, eu vou fazer todas de 3 centímetros. Tá? Às vezes, o último aqui fica um pouquinho maior ou um pouquinho menor, mas não tem problema. Se vocês marcarem todas as outras com 3 centímetros, vai ficar legal. Depois que eu marcar todos, a gente vai passar uma costurinha daqui até aqui. Sempre inicia com retrocesso e finaliza com retrocesso, para não correr o risco de abrir depois. Então, passo uma costura até aqui, até finalizar, chegando até aqui, tá? Podem marcar todas e depois só passar essa costurinha. Eu vou fazer tudo isso, vou fazer todas as costuras e venho mostrar como que ficou para vocês. Bom, aqui eu já fiz todas as costuras pra gente fechar essa partezinha aqui onde vai o pincel. E no total ficaram 11 entradas para pincéis. Como esse aqui ficou, o último ficou com 3 centímetros, depois quando a gente for costurar vai diminuir 1 centímetro aqui, que é a margem de costura, então ele vai ficar um pouquinho menor para um pincel bem fininho. Feito isso aqui, a gente agora vai colocar naquela parte que tava a manta e o nosso tecido direito. Nós vamos colocar bem aqui em cima e vamos fazer uma costura de segurança bem na borda aqui, que fica mais fácil da gente trabalhar e mais fácil para colocar o viés depois. Então, vou fazer toda essa costura aqui e venho mostrar para vocês. Aqui, eu já fiz a costura de segurança, que prendeu as duas partes, a direita com o forro. Agora, a gente vai colocar essa última aba aqui. Essa aba, a gente vai deixar ela centralizada. Vamos ver aqui. 2 centímetros e 2 centímetros. Vai ficar aqui 2 centímetros livres para cada lado. E nós vamos passar uma costura de segurança para prender essa última aba aqui, tá? Ela vai ficar presa só lá em cima. Eu vou passar essa costura e mostro. Bom, eu prendi essa nossa aba. Agora, a gente vai colocar o viés. Esse lado maior aqui, ó, esse e este aqui vão ser os primeiros que nós vamos colocar. Então, eu vou colocar um viés aqui e o outro aqui. Eu vou tentar enquadrar a câmera ali de uma maneira que vocês consigam ver como que eu faço essa costura do viés para ele ficar certinho, tá bem? Bom, pessoal, eu coloquei aqui a câmera de uma maneira que vocês consigam ver o calcador. Para colocar o viés, eu uso esse calcador normal aqui. Esse aqui, se não me engano, é o J da Brother SQ9000. É o calcador que a gente utiliza para fazer qualquer costura. E para começar a colocar o viés, ó, essa aqui é a parte de dentro da nossa peça, tá? É o forro.
Então, eu vou pegar o direito do viés e vou colocar com o direito do forro aqui, tá? O direito ele fica para baixo do viés. A gente começa por essa parte aqui. Então, para colocar ele, eu uso a medida de um pé de máquina, tá? Bem na bordinha aqui, eu costuro no tamanho de um pé de máquina. Então, a gente sempre começa com o retrocesso. E a gente vai até o final, deixando o viés bem na bordinha. Esse aqui é um dos lados maiores que eu estou colocando. Fica até ruim pra mim costurar aqui, porque eu tô atrás da câmera, então fica difícil de enxergar direitinho. Mas espero que dê certo. Finaliza com retrocesso também. Agora que a gente fez isso, a gente vai espichar bem o viés para ficar marcado aqui esse vinco do lado de dentro. A gente vira. Depois que vocês viraram, vocês dobrem essa parte até o início da nossa manta ali, ó. Dobra todo esse lado aqui para vincar. Eu faço isso para todas as peças que eu faço com viés, é assim que eu coloco. Depois que vincou tudo, a gente dobra para passar a costura de finalização do viés. Pode colocar um grampinho ou um alfinete até o final, para ficar mais fácil da gente costurar depois. Deixa eu arrumar aqui para mostrar para vocês. Se vocês olharem por dentro, essa última costura que a gente fez aqui, ó, é a costura do viés. Essa outra aqui foi a costura que a gente fez somente para prender as peças, tá? Aquela costura que a gente fez mais na borda. A costura do viés é essa aqui, ela tá de amarelo clarinho, mas acho que dá para vocês enxergarem. Quando eu dobro o meu viés, essa dobrinha eu coloco bem em cima da costura que eu tinha feito embaixo ali, ó, tá? E a minha agulha, ela tá bem centralizada, bem aqui no meio, ó. Eu coloco o ponto 00, que ela vai lá pro outro lado, ó, pro lado esquerdo, fica bem na pontinha ali, que eu consigo me guiar através dessa parte aqui, ó. Eu coloco bem na borda do viés, eu consigo me guiar por aqui. Se eu deixasse a agulha aqui no meio, a minha costura ela ia ficar mais aqui, então ela ia ficar muito distante, o viés poderia abrir assim a pontinha. Então, eu faço isso, aí a gente vai cuidando toda a costura, para essa pontinha ela tá bem em cima da nossa costura, que aí vai ficar certinho, depois vocês vão ver. Então, eu coloco aqui, olhem para vocês verem que a borda do meu viés, ela tá bem aqui, ó. Bem aqui no meio. Aqui no meio desse vãozinho, ó. Eu me guio por essa partezinha do calcador aqui, eu consigo enxergar aonde o meu ponto tá batendo, eu sei que não vai bater fora do viés. Por isso que eu mudei o ponto, eu tirei a agulha daqui do meio pra cá, porque eu me guio aqui. Se o calcador de vocês é diferente, vocês arrumem uma maneira
arrumar esse ponto sabendo que vai bater bem na pontinha do viés aqui. E esse viés, ele tá bem dobrado em cima do pontinho que a gente fez do lado esquerdo, do lado avesso ali, aquela hora. Então, ó, vou colocar aqui. Não esqueça o retrocesso para finalizar. E vocês vão ajeitando para saber que o viés ele tá dobrado bem em cima daquela costura ali. Para mim fazer agora gravando aqui com a câmera tá um pouquinho difícil, mas eu vou tentar. Eu tô arrumando o viés para ele ir até ficar nessa costurinha aqui de baixo, ó. Aqui tá a costura, ó. Então, eu tô dobrando ele bem na pontinha, que eu podia espichar muito mais e trazer ele pra cá, mas não é isso que eu quero. Eu já dobrei todo ele onde eu queria, agora eu só vou arrumando aqui pra mim saber que o ponto tá batendo ali em cima. O viés, a gente tem que ter paciência. Se vocês tentarem fazer muito rápido, não dá certo. Então, várias vezes eu fiz e tem que desmanchar para ficar perfeito. Então, a gente tem que ter paciência e é melhor fazer devagar para saber que não vai ficar feio do que fazer rápido depois e ter que desmanchar tudo. Quem não conhece o meu Instagram, pode dar uma olhadinha lá, que lá eu coloco vários vídeos com dicas de viés, de zíper. São vídeos curtos que eu não coloco aqui no YouTube. Então, vocês deem uma olhadinha lá no meu Instagram para vocês verem que tem vários vídeos legais mostrando como que eu faço algumas coisas. Eu tô fazendo bem devagarinho aqui porque eu não consigo fazer rápido com a câmera na minha frente. Como esse é o lado maior do nosso porta-pincéis, ó, aquele lado maior que tem 36 centímetros, aqui, ó, como eu deixei um pouquinho maior ele, eu corto, eu não faço nenhum acabamento aqui nesse cantinho, por isso que eu termino com retrocesso. Então, eu corto aqui, corto esse ladinho que sobrou aqui também. Ó, olhem pra vocês verem como que fica o viés, ó. Ó, eu costurei bem em cima daquela costurinha que tinha lá. E eu encontrei uma medida aqui do meu calcador, ó, que fica bem na borda. Ó, esse aqui que é o viés perfeito, a gente tem que fazer com calma e fazer direitinho, não é dobrar e costurar em qualquer lugar. Lá, ó, se vocês puxarem bem aqui, vocês vão ver que ali embaixo tá a costura dele do lado de baixo, ó. Mas não aparece porque eu fiz a costura bem aqui em cima. E desse jeito que eu fiz, olha como fica pelo avesso, ó. Ele fica perfeito. Essa costura aqui, geralmente ela fica torta, ou ela vem mais pra cá, ou ela sai aqui, ou ela fica bonito se deixar toda ela bem na bordinha aqui também. Só que a gente, fazendo desse lado aqui, a gente não enxerga onde que tá batendo o ponto desse lado. Então, se eu fazer nessa medida que eu falei pra vocês, quando vocês virarem o avesso, vocês vão ver que tá perfeitinho, ó. Em nenhum momento a costura saiu. Então, a gente fazendo com calma, né? E a prática também, se a gente não tem prática, a gente não consegue, a gente vai melhorando com o tempo, né? Vocês vão ver que fica bonito assim. Agora, eu vou fazer os outros dois lados menores. Esse lado aqui eu vou fazer, mas não vou mostrar pra vocês, pra não ficar muito longo o vídeo, tá? Eu vou mostrar pra vocês que esse lado aqui, que ele é de 22, eu deixei 1 centímetro maior aqui e outro aqui. Porque eu vou colocar ele
E aí, no finalzinho, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer pra finalizar, tá? Pra não ficar aparecendo essa pontinha aqui, ó, do outro. Eu vou finalizar aqui. Então, esse aqui, que é o lado de 22 centímetros, ele tem que ficar 1 centímetro maior lá e 1 centímetro maior aqui. Eu vou até cortar essa beiradinha aqui que eu não cortei ainda, tá? Então, eu vou fazer. E quando chegar na parte de finalização, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Bom, eu queria mostrar pra vocês, ó. Peguem o porta-pincéis e deixem nessa posição, tá? Essa aba aqui e aqui a parte que vai os pincéis, ó. Nós já colocamos os dois viés, que é o maior, que é o de 36 centímetros, né? Eu já coloquei esse aqui, ó, tá? Eu fiz da mesma maneira. Olha como ficou a costura do lado direito. E olha o lado avesso como fica perfeito. Vocês têm que se adaptar à máquina de vocês e ao calcador, para vocês verem que aonde bate a costura aqui, aqui não vai cair fora, não vai ficar torto, não vai ficar muito pra dentro, tá? Então, esse lado aqui já tá pronto. Agora, ó, vejam a posição que tá. Essa aba aqui, os pincéis, já coloquei aqui. Agora, do outro lado, ó, esse outro lado de 22 centímetros, nós vamos prender aquelas duas alças que a gente fez, que era de 30 por 5. Então, vocês encontram o meio aqui, que é 11 centímetros, né? Eu já marquei aqui com um pontinho. E bem no meio, vamos prender essas duas alças. Deixa eu arrumar aqui. Ó, pega as duas juntas, põe aqui, bem no meio. E passa uma costura de segurança. Só para ela não cair. Ó, passei a costurinha de segurança, a alça ficou aqui. Então, agora a gente vai colocar o viés. Então, virem do avesso, que a gente começa colocando viés pelo avesso. E aquele 1 centímetro que eu disse que eu pedi pra vocês cortarem maior aqui, que em vez de 22 cortar 24, esse 1 centímetro que sobra aqui, vocês dobrem pra dentro. Esse vai ser o único acabamento que vai ter esse viés. Então, dobra 1 centímetro e faz a mesma coisa que eu fiz aquela hora que eu mostrei pra vocês. Bem na borda. Não esquece do retrocesso. Cuidem para ver se as tiras não estão dobradas embaixo. Aqui, quando estiver chegando no final, vocês pegam aquele 1 centímetro que sobrou e dobra pra dentro também, pra ficar aqui, ó, bordinha com borda. E costura até o final. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez naquele que eu mostrei pra vocês, tá? Vinca bem aqui, vira. Ó, aqui já vai ficar esse pedacinho pra dentro, que ele vai tapar essa outra borda aqui. Então, essa é a nossa finalização. Quem quiser fazer com canto mitrado, não tem problema, tá acostumado a fazer, pode fazer. Tem peças que a gente necessita fazer o canto mitrado, né? E essa aqui não. E faz a mesma coisa, cuida na hora de dobrar aqui, na hora que for costurar, pra essa borda aqui, ela bater bem em cima dessa linha que a gente costurou o viés. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é costurar. Como essa ponta aqui, ela fica um pouquinho mais alta, às vezes a gente precisa empurrar um pouquinho, dependendo da máquina, né? Essa é minha doméstica, então às vezes ela patina um pouquinho aqui, porque ficou viés com viés, fica mais grosso aqui. Aí eu empurro um pouquinho
pra ela ir dar o retrocesso, ó. Aqui tá aquela costura de baixo, ó. Eu vou dobrar e vou costurar bem na borda, bem em cima dela, tá? E a única coisa que eu vou fazer aqui tá as tiras que a gente costurou bem no meio, é que antes de costurar, eu vou colocar a minha etiqueta aqui em cima, ó, pra não esquecer, tá? E costura com a etiqueta agora. E vai estar finalizado o nosso porta-pincéis. Eu vou fazer essa costurinha aqui e venho mostrar o resultado final pra vocês. Bom, aqui está o nosso porta-pincéis pronto. Como eu disse pra vocês, ele é muito fácil de fazer, não precisa molde, só vocês cortarem os retângulos nas medidas que eu falei pra vocês. É uma peça que ficou muito prática, muito fácil pra gente carregar na bolsa. Os cantinhos ficaram todos perfeitinhos, muito bonito. Quem ainda não consegue fazer o viés dessa maneira para ficar bem bonito, vai praticando, que com a prática a gente aprende mais. Me sigam lá no Instagram, que lá no Instagram eu tenho os vídeos mais curtos com as dicas de todas as peças que eu faço. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam também. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!